Atenção. Vai jogar! Possível pênalti. Vê lá. Possível mão, isso. Os dois eu tô no ao vivo aqui, tá? Aguarda, tá? Fica no ao vivo. Pode jogar. Tá ok. São Paulo Vai jogar! roubou a bola, possível. Joga! Checando possível pênalti, aguarda. Checando, segura! Ok, aguarda. Pega no braço, ok? Para no contato. Para no contato. Ao corpo, ele recolhe pra cima do seu corpo, o braço. Para no corpo. Girando Para no o corpo, contato. ok? Mas Ok. o braço Essa tá aqui, ó. recolhido, colado ao corpo. Ok. Isso aí tá aberto. Isso aí tá ampliando espaço. Para. Ok. Ok. Coloca a câmera aqui, ó. A câmera do Ouviu, lateral. Zé? Ok, eu estou checando, aguarda. Ok. Aquela lá. Outra. Ok, Douglas. Recomendo uma revisão, possível pênalti. A bola toca no braço, o jogador tá com o seu braço acima, antinatural, ampliando seu espaço, tá? Tá. Tô no ar. Ok, ponto de contato. Ok. Tá, no campo eu tinha visto pegar nesse braço direito. Por Ok, isso, pega no ok. braço esquerdo, bem na mão, e a bola ia passar aumentando o seu espaço corporal. Agora me vê uma câmera aberta pra mim ver a tática. por favor. 16:50. Vai pro campo, velho. Ok, não é um chute na meta, é um cruzamento, então é tiro penal sem cartão. Ok? Ok, Tiro penal sem cartão. Ok, obrigado. Tiro penal sem cartão. E o Douglas, que tinha certeza que a bola tinha batido no braço direito, quando vê que é nessa mão que está assim, ele dá o pênalti. Eu costumo perguntar aqui, o Rodrigo Bueno, para os meninos, e enfiar o braço aonde? Nossa, aí não, esse horário... Não dá pra... 1h26. Quer que eu responda sobre isso? Mas eu vou falar o seguinte, ó. A Renata Ruelo já se manifestou aqui nos canais ESPN, disse que não foi pênalti. A Nadine, grande comentarista, me explicou de forma bastante didática, né, que não foi pênalti. Mas tem vários comentaristas que dizem que foi pênalti. O Sálvio na transmissão disse que foi pênalti. O Renato Marcílias, que foi pênalti. Alfredo Loeblen, que é palmeirense assumido, ex-árbitro, comentarista de arbitragem, é palmeirense assumido, disse que foi pênalti pela nova regra. Então, você vê que cabe discussão. Aqui na nossa casa, eu estava acompanhando os programas de manhã, Abel Neto disse que foi pênalti, Celso Celti disse que foi pênalti, teve gente que disse que não foi pênalti. Então, é a tal do lance interpretativo. Como a bola pega na mão, aí você vai ficar nessas minúcias ou na regra, porque foi para cá, foi para lá. Então, eu, por exemplo, fui convencido pelos meus companheiros de arbitragem que não foi pênalti. Eu até no começo eu achava que era, porque tem um lance clássico de futebol, que quase todo árbitro marca pênalti, quando tem uma falta, o pessoal tá na barreira, a barreira pula para se proteger, a pessoa vira e pega no braço. As pessoas normalmente marcam pênalti. Eu falei, se esse lance fosse falta, o cruzamento do Alisson fosse uma falta, o Marcos Rocha estivesse na barreira e fosse virar o corpo assim para se proteger e pegasse no braço. Também me convenceram, com esse mesmo movimento não seria pênalti. Então, por isso que eu estou dando minha opinião aqui, eu não marcaria o pênalti. Só que eu quero reforçar que várias pessoas, inclusive comentaristas de arbitragem, no caso aí o árbitro de campo não deu pênalti, o árbitro do VAR achou que foi pênalti, é um lance discutível. Então, posar de dono da verdade, foi ou não foi nesse tipo de lance, né, é complicado. A minha opinião, eu não marcaria o pênalti. Mas eu respeito as pessoas, especialmente pelos últimos anos, últimos pênaltis que são marcados, que entenderiam essa penalidade máxima. O que me faz crer que não foi pênalti é o diálogo travado entre o árbitro e o árbitro do VAR. O Douglas, Douglas é o de campo, É o de campo e o cara do VAR lá, que eu não sei qual é o nome dele, esqueci. Eles disseram que o movimento é antinatural. Aonde isso é antinatural, gente? Como é que alguém, em frações de segundo, fala assim, agora eu vou levantar o braço aqui para ampliar o meu... O cara cruzou, o cara virou. Isso é absolutamente natural. Tirando o braço. Discretamente, né? Vamos ampliar, dá só uma ampliadinha. A impressão que pega, quando pega na mão e a mão faz o gesto, é por causa do chute forte, porque a mão tá no corpo. Exato, tá no corpo. A mão tá no corpo. Não, sabe o que eles falam, Zé? Assim, não? Que estava acima do ombro. Gente, em fração de segundo, você não pensa nisso. Você vira. Ao virar é natural. Esse é o seu natural. Não, o antinatural entendeu? É isso aqui. Exatamente. O antinatural é você abrir, como aconteceu no lance do Wesley. Aquilo é aberto. Ou então, aquilo é aberto. Vamos voltar para um pênalti que o palmeirense contesta até hoje, o do Luan no Mundial. Infelizmente, o Luan estava com o braço mais mole, um pouquinho aberto. Deu margem para que uma bola batesse ali e sofresse pênalti. Tanto é que aqui na mesa todo mundo falou, infelizmente, pênalti. Esse é uma vergonha. Então, só para fechar a minha parte, Dani, eu acho isso, entendeu? Eles são contraditórios. Porque a explicação que eles dão para marcar o pênalti
é evidente que não foi pênalti. E aí falta um pouco da coerência do árbitro. Segurança, né? Não, aí é o árbitro. Aí não é nem o VAR, aí por isso que eu acho que o Abel errou até em reclamar do VAR. O VAR fez o papel dele, olha, possível, não foi pênalti. Você checa. Você checa, vai lá e olha. Quem pisou na bola foi quem? O árbitro. Pra mim foi o árbitro. Então, mas é por isso que eu falo em segurança, em pressão, porque já é uma final de campeonato. Ele tá ali e ele não marcou o pênalti. Ele argumenta ainda quando o árbitro do VAR chama e ele fala movimento natural. E aí ele é chamado mesmo assim. Eu acho que isso tira um pouco a segurança de quem está em campo. É que assim, Dani, tem um condicionamento, né, natural isso. Essa chamada do VAR. Quando você vê um lance, você acha que não foi nada, e o VAR te chama, opa, vem cá. Naturalmente você fala assim, opa, tem alguma coisa que eu não vi. Então você acaba se condicionando a determinadas situações. Eu tenho que ver. Né? E isso aí tudo bem, isso pode acontecer, porque todos nós somos... Mas é porque a regra diz para só chamar se for um caso claro. Mas é tudo interpretação, Dani. É tudo Não, ele interpretação. está no lance, Zé, dá uma olhada, dá comentar bem. Não, estou falando do VAR. Sim, do VAR. Sim, eu acho que o VAR deveria ter respeitado ele. Sim, mas o VAR está dentro da regra. Se o VAR achou que foi, vamos chamar. E aí cabe ao árbitro. Sim. Olha, eu não achei pênalti, você me desculpa, mas eu vou manter a minha decisão. Fraquejou ali no momento. Como vários outros árbitros já fizeram isso aqui mesmo no Brasil. O Voaden, o próprio que vai apitar o domingo agora, o Rafael Klaus, já fizeram isso. Não, vou manter a minha Eu tô tentando ver aqui, só para confirmar. Pênalti pra gente. O profissional do VAR desse jogo, do São Paulo e Palmeiras, se não me engano, foi o mesmo do Palmeiras e Corinthians, que teve 2 pênaltis que a gente discutiu aqui. Sim, e não, Palmeiras e Corinthians eu falei que eu não marcaria nenhum dos dois. Os dois são discutíveis também, né? Sim. Acho que é o mesmo, então, assim, posso estar equivocado, vou confirmar aqui, mas acho que é o mesmo profissional. Eu acho que quem errou aí, foi o árbitro. Que não teve a coragem, a personalidade de se manter a sua decisão. O Facin nenhum mantém. 60 Esse mil é o problema. torcedores no Morumbi também. Um ou outro. O Klaus... Nenhum jogador de São Paulo reclamou. O próprio Voaden já fez isso, o Daronco também já fez isso. Muito raro, Zé, infelizmente. Sim, mas muito raro. Então, mas às vezes quando isso acontece. Agora, nem sempre o cara vai fazer isso. Existem árbitros que conseguem, até pela sua visão, e falam assim, não, eu acho que foi falta. E ele tem a forma de pensar. Como eu falei, o VAR ele veio para tentar esclarecer alguma coisa, mostrar aquilo que é, o que não é. E todas as decisões, muitas vezes, aquela quando não são explícitas, né? Um braço aqui que a bola bate. Zé, deixa eu perguntar uma coisa. Por que esse mesmo árbitro do VAR, Rodrigo está levantando o nome dele aí? O árbitro que apitou o Palmeiras e Corinthians, você viu o pênalti do Danilo, né? Sim. Seria do Gil do Danilo, que foi muito... Os corintianos reclamaram muito que não foi. Quem estava no VAR era José Cláudio Rocha Filho. O árbitro foi Matheus Delgado Candançan. Então precisa ver o nome de ontem. Por que esse mesmo árbitro que chamou o Douglas, que foi o árbitro principal, para observar esse lance aí, não chamou para olhar aquele lance do Wesley? Porque a bola bateu primeiro no pé e depois foi pro braço. Sim, mas o braço estava em movimento antinatural. Não. Ele não estava. Não, aí é questão de interpretação. Não estava. É questão de tudo movimento. Bem. Então, mas tudo bem. Sim, mas deveria ter chamado. Aí o árbitro poderia ter olhado. Por que ele não chamou para ver o lance do puxão no ombro do Gustavo Gomes? Vamos mostrar lance a lance, então, para quem está em casa também conseguir aí ele deveria acompanhar ter com a gente? Deveria ter chamado também uma interrupção em cima do Caleri dentro da área. O Caleri foi passar e o Murilo agarrou e o Caleri caiu. Então tinha que ter. Sim. Tem vários lances aí que são passíveis, né, que você tá falando? que são passíveis de análise de VAR. É da interpretação. Infelizmente, nós temos um mecanismo, mas o problema é aquela história que você compra um baita de um carro, uma Ferrari, aí você vai lá e não consegue ligar. É isso. Ô, Facincani, vamos rodar os lances aí. Você já tinha falado da outra questão do braço. Eu tô com o Zé nessa. Olha lá, esse lance aí, ó. O que eu tô falando, na verdade, é outro. É a bola na mão do Marquinhos, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Eu não acho que foi pênalti também. Mas vamos aproveitar esse que tá aí na imagem, que é o puxão no Caleri. É o Murilo no Caleri, né, Facincani? E aí? Sim, ele obstrui. Pênalti. Não, pra mim não foi nada. Um puxa o outro puxa um. Os dois estão se puxando ali. Pra mim, nada. Zero, os dois estão se puxando. Isso eu tô com o Simon. Não teve nenhum pênalti nesse jogo. Eu também acho que não. O Simon falou assim, não foi pênalti o do Marcos Rocha e mais nenhum outro. Ponto final, entendeu? Então eu tô com o Simon. Já me antecipo aqui. Na minha opinião, não teve nenhum pênalti, que são lances passíveis e lances que acontecem. Porque não chama pra olhar, né? Se você for marcar qualquer encostãozinho, você vai ter que dar todo o pênalti. Pelo critério em bola parada, em todos os... Pelo critério que o árbitro deu em muitas faltas do jogo, pênalti. Ele deu inúmeras faltas. Mas você acha que foi pênalti? A questão é essa. Você acha que foi? Mas você sabe qual é o problema? São as questões, o que eu sempre falo aqui sobre padronização. Busquem aí o lance do Gil contra o Danilo.
Foi a mesma coisa. O que aconteceu? Pênalti. Com o VAR. Com o VAR. A mesma coisa. Para mim, o Mas a gente não tem Danilo, ele padrão vai dentro Mas de não um tem jogo. Você padronização. imagina ter um padrão de Não um tem jogo para o padronização, outro, com não outra tem. equipe. Não é o mesmo Aí VAR. muito E olha, Dani, difícil. que é a mesma equipe de arbitragem, ou seja, do Campeonato eu falo Paulista. que tá sucateada a arbitragem de São Paulo. Não, Tá mas, sucateada. E Facinca, ontem foi a pá de cal. Facinca, mas eu não acho que esteja sucateado. Eu acho que a forma de se trabalhar é errada. Porque é o seguinte, aqui nós apitamos de um jeito, e dentro do próprio São Paulo, né, da cidade de São Paulo, do Campeonato Paulista, nós temos critérios diferentes. É o que eu acabei de falar. Aí não é questão de sucatear, é quem está na direção. Isso que eu tô falando. Qual é a padronização? Como é feito isso? Como você instrui os árbitros? Né? Mas nós tivemos várias arbitragens boas também. A gente não pode, por causa de 1, 2 ou 3 jogos, generalizar e achar que está tudo errado. Eu não acho por aí. Erros todos cometemos. Se não tivesse erro dentro do jogo, seria todo jogo 0-0. Todo jogo seria 0-0. Né? Então, assim, o futebol é um esporte que todo mundo pode errar. Não tem jeito. O problema é a forma como você erra, o tamanho do erro e o dano que o erro pode fazer, né? De causar. Esse é o grande problema. Agora, falta padronização. Nós vamos ver agora no Campeonato Brasileiro. Deixa eu só falar um negocinho. Você vai ver paulista com sim, carioca. Mesmo aqui, É difícil. como os lances são subjetivos, é difícil você estabelecer uma padronização. Por exemplo, tem erro no basquete? Um monte. Mas só que esses erros se diluem porque sai um monte de cesta. Sai um monte de cesta. O futebol é diferente. Sim. Um gol faz a diferença. Entendeu? Tem um monte de erro no basquete. Os árbitros da NBA erram toda hora. Os árbitros do NBB, como você falou, são seres humanos. Erram. Talvez se fosse a gente fosse errar também. Entendeu? Só que no basquete não chega a ser tão impactante como no futebol, porque sai um monte de cesta. Um monte de cesta e acaba se diluindo. No futebol isso não acontece. Entendeu? Então, vamos supor, você vai fazer a padronização, tá? Esse lance é antinatural, mesmo estando o braço, a mão, né, acima do ombro? Então, vamos determinar isso? Aí todo mundo tem que marcar. Sim. Mas aí você pega um ex-árbitro, ele fala que não foi. O outro ex-árbitro diz que foi. O outro ex-árbitro diz que foi, o outro diz que não foi. Então, quer dizer, a regra é a mesma. A regra não é clara. Aí, ao contrário do que dizia o Arnaldo, a regra não é clara Só que mesmo. aí tem um outro ponto. O jogo foi no Morumbi. 60 mil São Paulinos, que aliás é uma festa enorme. Eu costumo dizer, a torcida de São Paulo é muito subestimada, né? O poder de influência, as pessoas elogiam muito a nação, a Fiel, a massa, a torcida do Atlético Paranaense, a do Grêmio, o Vasco no Nordeste. Ninguém fala nada do Santos também, não. O Santos falou que tem paciência com os jovens. A torcida do Santos é legal porque tem. Como o São Paulo tá cheio de jovens, né? Sim. Então, o São Paulo não caiu, não foi rebaixado até hoje por conta da torcida. Pega as médias de público do São Paulo em anos terríveis. A torcida abraça muito São Paulo e é subestimada. Então, contra o Corinthians na semifinal e ontem, a torcida de São Paulo teve um peso decisivo, influente, muito grande. E até nisso o fator casa pesa. O juiz, na hora que vai aprovar no Morumbi com 60 mil São Paulinos gritando em cima, eu acho que a tendência da interpretação pode ter uma influência, como pode ter agora no Allianz com a torcida do Palmeiras. Ainda mais depois do que aconteceu ontem. Mas aí por isso que colocaram o Klaus. Eu acho que o Klaus não... O Klaus foi definido hoje ou já estava definido? Já estava. Já era ele. Qual o Klaus que deu pênalti escandaloso em favor da seleção do Equador contra a Argentina? Esse. Exatamente. Escandaloso. Eu também não. Escandaloso. Eu também não acho o Por isso que eu falo, Zé, eu entendo o seu média. posicionamento, eu entendo o que você falou, a sua explicação, mas para mim, a arbitragem de São Paulo e a do Brasil está sucateada. Hoje, o futebol brasileiro vive o limbo da arbitragem. Não tem um árbitro confiável nesse país. Nenhum. Não, eu não acho. Deixa eu levantar uma outra coisa exagero. aqui. Tem a coisa da torcida única, né? Eu já não sou a favor dela em lugar nenhum. A gente trazendo essa pressão de arbitragem ainda é mais um ponto para não se ter torcida única, mas é outro assunto. Para mim tem um outro lance que é discutível, que é o puxão do Igor Gomes no Gustavo Gomes. Vamos trocar para a gente mostrar essa imagem? Já tá, né? Já tá aí. Essa imagem causa alguma dúvida em vocês? Para mim, tem muita gente na frente, né? Mas para mim esse é o mais discutível. Ele cai de um jeito completamente estrambelhado, Tem uma outra imagem por trás, né? Tem, uma outra imagem uma por de trás. cima é muito longa. A gente só tem essa, tá? Não, eu sei, mas eu não vejo a força necessária para o Gustavo cair. Para a queda dele ainda? A queda dele foi muito estranha. Eu acho que não teve nenhum pênalti nesse jogo. Nenhum pênalti.
Se ele marca uma falta como essa, como eu falei, aí você tem que interpretar do Caleri, você tem que interpretar em todas as faltas, porque sempre teve esse tipo de contato. Esse foi o único lance que me deixou em dúvida. O Sormani... Para mim foi pênalti. O lance do Caleri, ele é diferente, porque os dois estão um puxando o outro. Esse aí, o Gustavo Gomes, está indo em direção ao gol, não está puxando ninguém. E ele é puxado. Então, para mim, foi pênalti. Ah, não foi o suficiente para não sei o quê. Houve o dolo. O Igor Gomes bota a mão no ombro do Gustavo Gomes. Botar a mão não é pênalti, né? Não, botar a mão não. Claro, deixa eu explicar então. Botou a mão e puxou. Peraí, gente, ele senão puxou. ninguém entende vocês, um de cada Pra vez. mim, qual é a leitura que eu faço desse lance? Pra mim, ele puxa. Mas eu entendo que ele acha que não, que foi só um toque. Entendo também, não é conclusivo, entendeu? Não é conclusivo. Agora, a minha opinião, essa é a minha opinião, pra mim foi pênalti. Queria saber, teve o ano passado no Brasileiro, no primeiro turno, teve um gol contra do Gustavo Gomes. Eu não lembro, por exemplo, de muita reclamação naquele lance. O São Paulo ganharia. O São Paulo estava desesperado na luta contra o rebaixamento. O São Paulo faz 1-0 no Palmeiras aos 45 do segundo tempo. Anularam um gol que os São Paulinos reclamaram e, na ocasião, não me lembro do Abel se manifestar. Foi um lance com o Miranda, né? Falaram que o Miranda participou da jogada, a bola passou por cima dele, foi gol contra do Gustavo Gomes. E eu não vi muita... Só reclamam pra falar do outro lado, né? Eu vi poucos treinadores virem a público e falar fomos beneficiados pela arbitragem. Roger Machado. Foi um dos poucos que eu vi. Roger Machado, não sei em qual time ele estava, ele falou, hoje o árbitro nos ajudou. Né? E o Muricy Ramalho. São os dois árbitros que eu vi que chegaram em público e falaram assim, hoje os árbitros nos ajudaram. Foram só esses dois. O resto, tudo igual. Erro, isso, aquilo, nossa, porque fomos prejudicados? Porque é tudo igual. E os estrangeiros que estão chegando estão pegando esse vício também. Estão começando a pegar esse vício também no futebol brasileiro. Lembrando que esse gol do São Paulo no Palmeiras, ano passado, 1-0 no Brasileiro no Morumbi, quem anulou o gol foi o VAR. Em campo deram aí, o VAR pegou, o Miranda participou da jogada, assim, foi gol contra do Gustavo Gomes. A gente falou que aquele gol foi legal aqui. Lembra desse programa? O Abel falou alguma coisa? Eu não lembro. O Abel não lembro, mas nós aqui falamos que foi gol. Já me diz aí o que você achou desse lance, que aí eu vou colocar aquele que você... Pra mim, porque eu vi a outra imagem ontem. Pela outra imagem, trás, que infelizmente a gente um pouquinho não tem. mais, mas não... Aí eu vejo... Eu acho difícil você ter a certeza de que foi pênalti. Eu marcaria. Esse me suscitou dúvida. Mas eu foi entendo, o único que me suscitou dúvida. Mas eu entendo quem disse que não foi. Eu entendo os argumentos. Eu não tenho como refutá-los, entendeu? A única coisa que eu não tenho dúvida, não sei se a gente vai analisar, é a questão da invasão no pênalti. A gente vai analisar. Vamos, a gente vai chegar lá. Isso é a única coisa pra mim que é coisa que é meio que matemática, né? Lógica, aquilo ali, você com a imagem, com o VAR, aquilo ali é muito claro, não tem discussão, não tem interpretação, né? Mas antes disso, eu quero colocar o outro lance, que é o da mão ali no Marquinhos. O Zé falou que não achou pênalti, eu também não acho. O Facincani tem uma visão diferente, né? Coloca o lance aí pra gente. E aí, Facinca, por que você acha que é pênalti? Tudo bem, bate no braço, mas ela não resvala do pé no braço? Mas é o que eu falo. Essa história de que porque bate numa parte do corpo, depois no braço invalida, pra mim não existe. Se o cara tá com o braço um pouco maior, independentemente de onde bater, ele tá com o braço ampliado. E isso é uma situação ampliada. Segundo o critério do ex-árbitro da televisão, que aliás precisa de óculos urgente, né? Porque falar que isso aqui é um raio de ação ampliado e falar que isso aqui não é um raio de ação ampliado, não é possível, né? Tem que passar no oculista urgente, no oftalmologista, e em tudo que o responsável em relação à correção da visão, porque não é possível, né? O critério é completamente trabalhado. Mas, enfim, deixa pra lá. Não vou nem... Esse daí, eu concordo com você. Absurdo. Esse daí tá mais aberto do que o lance do Marcos Claro que tá. E uma vez eu perguntei isso, na época, quando a gente trabalhava na Fox, eu perguntei pra Nadine. Falei, Nadine, se toca numa parte do corpo e depois bate no braço, não é pênalti nunca? Eu falei assim, não é assim. Se o cara entra assim, a bola bate no peito dele e bate no braço, que não é pênalti. O apoio, né? Aquela história... É pênalti. Embora tenha batido antes, no peito e depois no braço, esse não é um movimento natural.
Mas eu vejo um e esse movimento braço natural dele, ali de colocar o pé e o braço trocar. Então, aí é que tá. Essa é a mecânica do movimento. Eu também acho, mecânica, concordo. Se ele fica com os braços assim, ele não conseguiria dar o passo para frente. Façam aí, é só ver. Então, para evitar esse tipo de dúvida ou geral interpretação de penalidade, os zagueiros têm feito isso, os jogadores de futebol têm feito isso. Mas eu concordo com o Zé, você não é obrigado a fazer. Agora, se aquele lance do Marcos Rocha, eles entendem que havia um movimento antinatural, esse aí é muito mais. Claro eu não acho que lá foi. Esse aí o Palmeiras não reclamou, né? O diretor do Palmeiras reclamou o pênalti do Gustavo Gomes. Ele fala do Gustavo Gomes. Esse pênalti, todo mundo que eu tinha escutado até agora, o Facicano foi o primeiro, todo mundo achou que não foi pênalti. Não, eu acho que não foi pênalti. Eu achei que foi pênalti. Você achou? Eu achei que foi. Eu acho que não. Eu acho que não foi primeiro, porque é um movimento lá. Ele tá fazendo um movimento de zagueiro agora. Quando ele sai para dar o bote... o braço, Zé. Mas é um movimento natural. Se o senhor está aqui, o senhor dá o passo aqui, é natural você levantar o braço. É a mecânica do futebol. Não tenho dúvida. Não tem como. Ó. O braço dele agora está de zagueiro. Está para trás. Agora ele dá o passo. O braço, olha lá. Ele dá o passo, ele vira. É natural isso. Eu acho que ele tem que se proteger para evitar isso, Zé. Mas ele já podia ter colocado o braço para trás, colado no corpo, entendeu? Ele já está se protegendo. Quando o Wesley caminha com a bola, ele está com o braço rente ao corpo. Quando ele dá o bote, quando ele estica o pé, é impossível você dar um... É um movimento natural. Corre. Quando você corre, o que você vai? Você dá o passo aqui e você faz assim. O lance do Luan na final contra o Chelsea é mais ou menos igual isso aí. E a gente concordou que foi pênalti. E a segunda coisa... O interceptou, acho que é diferente, E a segunda coisa, a bola bateu primeiro no pé, a bola bate no pé e vai na mão. Ela resvala. Ela não é que vai direto na mão. O lance do Luan no Mundial eu não acho. Assim, vou voltar de novo. Não, ele está no movimento natural. Aí a bola bate e foi a mesma coisa que aconteceu com o Marcos Rocha. Quando o Marcos Rocha vira e a bola bate, a mão dele se movimenta. É natural. No lance do São Paulo desse é a mesma coisa. É simples, é só vocês tentarem correr. Tenta correr, põe o braço, o pé direito, a mão esquerda vai se movimentar. É natural isso. Sabe o que é complicado? Entendeu? Porque Agora... assim, essa regra que fala em movimento antinatural, para quem está assistindo, é muito difícil de você... Porque você acaba julgando a intenção. Por mais que a regra não fale mais em intenção, a gente acaba julgando a intenção. Porque ou é natural ou foi intencional. Mas ali ele e não aí teve se intenção. complica. Nem ele, nem o Marcos Rocha tiveram a intenção de... O Marcos Rocha faz o movimento natural. Zé, eu faço outra leitura, respeito a sua opinião. Para mim, o movimento dele é antinatural, na minha opinião. Para mim é. Para mim ele levanta o braço. Ele levanta o braço. Antinatural? O senhor acha que é antinatural? Eu acho, posso achar? Não, pode, mas assim, é que eu fico... Eu acho. É natural achar antinatural. Antinatural, ele põe o passo... É simples. Ele levanta o braço. Põe o passo primeiro. Vamos andar. Vamos andar. É só andar. Põe o passo primeiro e você vai ver que a tua mão esquerda vai aqui. Eu estou entendendo. É natural. Respeito a sua interpretação. Agora, antinatural seria se ele desse o braço e fizesse assim. Isso, aí seria escandaloso. Aí é antinatural. Agora, ele dá o bote e você põe o braço aqui, que é natural você fazer isso. Pra mim não é natural. Calma, José, calma. Pra mim não é, tem exato. coisa que é difícil de escutar. Desculpa, seu Sormani. Não é nada contra o senhor. É difícil escutar isso que você falou, mas tudo bem, não tem problema. Nada contra, mas é não, mas claro que é contra mim. Nós estamos discutindo, você tem uma opinião, tem outra. Você fala que é difícil ouvir esse tipo de coisa, você está falando pra mim. Mas não tem problema. Não tem problema. Pra mim, respeito quem tem uma leitura diferente. Para mim, o movimento é antinatural. E, para mim, essa penalidade deveria ter sido mais. Mas, volto a dizer, respeito e entendo quem vê de outra maneira. É porque tem uma questão de ver o viu antinatural. 2 pênaltis para o Palmeiras e o pênalti para o São Paulo não foi. Não foi. Então, poderia ser do 3-1 para o Palmeiras. Não sei, a gente não sabe se o pênalti ia sair, se ia marcar. E, segundo, o futuro linear não existe. Entendeu? Porque se marca o pênalti, a bola ia sair do outro lado. Você assistiu esse filme, né? Corra, Lola, corra. Esse filme é sensacional. Você assistiu esse livro, filme alemão? O filme mostra em 5 cenas como muda o desfecho de uma ação por conta de um carrinho de bebê que passa, de uma criança que está brincando na escada. A gente não sabe o que ia acontecer. Se ele marca o pênalti, ia sair a bola... Primeiro, se sai o gol, sai do meio campo. Se não sai o gol, podia ser um escanteio. Se não sai o escanteio, podia ser uma defesa do goleiro. O futuro linear não existe. Não existe. Entendeu? A gente não sabe o que ia acontecer. Eu estou só discutindo o pênalti. Na minha opinião, eu daria os 2 pênaltis para o Palmeiras e não daria o pênalti do Marcos Rocha. Mas respeito e entendo quem vê de outra maneira, porque são lances
interpretativos. Para mim a questão é toda a regra, né? É o movimento antinatural, e aí a gente não fala em intenção diretamente, mas acaba julgando a intenção do jogador, e isso suscita muita dúvida. Tem outros lances ainda para a gente mostrar. O Rodrigo Bueno fala da invasão na hora da cobrança do pênalti ali. Tem um outro. Gente, é tanto lance. É o Calleri puxando o Wesley. É o do gol também. Roda aí pra gente esses dois que eu quero... Não, é tanta coisa. E eu já tô assim, peraí, o Felipe Melo... Não, o Felipe Melo é outro jogo. Fala, Rodrigo, você queria falar era desse? O Calleri puxou o Wesley, aí assim como ele foi puxado, como o Gustavo Gomes foi puxado. É chum trocado, É igualzinho. É igual o lance do Murilo e do Calleri. Um tá puxando o outro. Se você ficar... Aí é escanteio. Aliás, esse gol foi legítimo. A jogada mais manjada de todas, né? Escanteio na primeira trave, casquinha na primeira trave, né? A defesa do Palmeiras que não tomava gol nunca. Jogada do Tele Santana. Jogadinha mais manjada do futebol, essa daí de escanteio. Se você, todo encostão, puxão, disputa de espaço ali, enrosco, você marcar pênalti, a gente vai ter 500 pênaltis, 500 faltas. Especialmente porque a bola parada, você concentra. Olha a quantidade de jogadores que tem do São Paulo e do Palmeiras na área. É um escanteio pro São Paulo. Mostra a câmera em outro lugar, vai ter outro lugar, outro cara puxando o outro. E já tinha sido feito um lance igualzinho no escanteio anterior. Então, eu acho o seguinte, quando você tem o empurra-empurra, o puxa-puxa, de ambas as partes, esquece, foi nada. Quando um só puxa, aí você tem que marcar. Por que no Brasil ficou instituído? É por isso que eu acho que o pênalti no Gustavo Gomes foi, entendeu? Porque ali existe a ação de um só jogador, que é o Igor Gomes. Aí, e naquele lance lá do Murilo com o Calleri, e esse lance do Calleri com o Wesley, os dois são... A ação é de ambos. Aí é erro de posicionamento total. Murilo flutuando na zaga. Como é que pode o principal zagueiro, ou no caso, o zagueiro do Palmeiras, abandonar o principal centroavante do jogo? Deixar o Wesley marcar o Calleri. Isso é um erro crasso, agora, de quem foi o erro? Do Abel ou dos jogadores em campo? Então, precisa ver. A bola dentro da área também. O Igor Gomes não podia ganhar essa bola na primeira trave, que é ali que mata o Everton, mata todo mundo. Só que uma coisa, aqui no Brasil, a arbitragem tem vários vícios, coisas nocivas. Uma é o tal do perigo de gol. É muito comum a gente ver árbitro que tá com medo. O cara bateu o escanteio, bateu uma falta pra área, tem tanta gente ali puxando, ele apita e a favor da defesa. Não. Aí ninguém nem sabe o que ele marcou, mas tem tanta gente se trombando, se enroscando, se puxando. É vontade do árbitro de querer ver. Eu não quero me comprometer, perigo de gol. Mas ali quando o Facincani fala sobre erro de marcação, precisa ver, porque o Wesley entrou no segundo tempo. Normalmente as marcações são definidas no começo do jogo ou na hora que você entra, você fala, no escanteio você vai marcar tal jogador, no escanteio você se posiciona dessa forma. Precisa ver o que foi feito ali. E ali, o Wesley perde o Calleri. Na movimentação, o Wesley perde o Calleri. E aí ele tenta se jogar, ele tenta ir para cima do Calleri, mas já tinha perdido. Mas eu falo assim, independentemente de você ter movimentação definida, o Calleri, alguém tem que... Um dos principais defensores do Palmeiras precisa estar no principal atacante do cara. Ponto, acabou. Pelo menos, o Calleri, que é o centroavante, o 9, esse cara não pode ser marcado por zona. Não pode. Eu vou, o Gomes, sai. Murilo, eu vou lá. Deixa que eu vou no Calleri. O Wesley, você pega a sola. Quem tem que marcar o Calleri é o Gustavo Gomes. Ou o Gomes ou o Murilo, não, um dos Gustavo dois. Gomes, que é o melhor cabeceador ali, é o cara que... Sim. Porque não dá pra trocar a marcação no meio do lance, né? Acho que é isso que... Aí complica tudo. Não no meio do lance, mas assim, eu vou no Calleri. É isso. Então, mas aí entra a questão do Abel. Aí é marcação, definição do Abel, porque se você observar ali, você tem o Palmeiras congestiona o primeiro pau, né? Tem o Gustavo e tem o Murilo ali, que normalmente são as bolas ali onde o São Paulo está batendo, Sempre está batendo a bola ali. Olha quantos jogadores do Palmeiras estão ali, dos quais os dois zagueiros estão plantados ali. É questão de determinação do treinador. Né? Então aí falha o Abel. E a bola está parada. Então não dá nem para você dizer o seguinte, olha, na correria do lance, eu falei, vai você, porque eu não chego. Não, a bola está parada. Não, tá alguém, parada. O cara certo... Olha o Carelli. Então, aí, qual é a leitura que eu pelo menos faço? Que esse foi um erro cometido pelo Abel. Porque não teve troca de marcação na correria, no afã ali do lance, não teve nada disso. Então, a mim me parece que esse erro é do Abel.
É do Sim, Abel. definir alguém. É o Wesley. Eu quero a minha marcação posicional o zaga. Porém, o Caleri, alguém vai. Então, eu acho que seria interessante, é que não tem uma entrevista coletiva mais, né? Antigamente você ia no campo de futebol, hoje, a reapresentação, o técnico estava lá, você perguntava, escuta, ô professor, No campo, me diz uma né? coisa. No campo. Perguntar pro jogador, às vezes. Por que estava o Wesley e não o Gustavo Gomes ou o Murilo no Caleri, sendo que o Caleri é o principal atacante do adversário? Os dois flutuaram. Eu gostaria de ouvir essa explicação. Gostaria de ouvir. E o que a gente estava comentando aqui, só reclamar da arbitragem, ok, beleza, nós também estamos dando ênfase demais a isso, né? Mas é preciso falar um pouco do jogo. Ele falou, eu cometi meus erros, São Paulo. né? Mas você inclui, Abel, entre os seus erros, esse erro? Eu gostaria de ouvir Deixa a eu fazer o explicação. seguinte, eu vou atender o pedido do Bubu para ver ali a invasão na área e vou atender o seu pedido. Vamos falar de jogo aqui, que eu vou colocar o Ceni para falar da evolução do São Paulo também, porque é difícil dizer quem jogou melhor, se foi o Pablo, se foi o Nestor, se foi o Caleri, foram jogadores importantes na construção desse São Paulo. Mas antes, só o lance da invasão do pênalti aí, por favor. Chita Verde tá mal-humorado hoje, não sei o que aconteceu. Fala, Bubu. Você queria falar da invasão? Acho que a invasão não tem dúvida, né? Tem invasão. Exatamente. Isso aí não tem interpretação. Ó, no momento que o Caleri bate, já tem pelo menos 2 jogadores do São Paulo invadindo a área. E esse é o tipo de lance que é difícil para arbitragem, né? Que tá com no olho na batida, no goleiro tem lá o assistente olhando se o goleiro tá com o pé em cima da linha ou não. Mas é flagrante que pelo menos 2 jogadores do São Paulo invadiram a área. Rodrigo, sabe o que eu acho? Então, Sabe o que eu esse é o acho? tipo A de regra lance não fala que o VAR, isso. a história da pipoca do Abel funciona aí. Isso teve interferência no gol? Não teve. Mas se o a goleiro regra é solta, regra. tá. Se o goleiro solta e a bola sobra ali pra... Eu não sei quem que tá ali. Acho que o aberto. Éder invadiu, né? É o Éder, né? E ele o Éder faz é o o gol, primeiro. aí você tem que anular. Mas a regra... Mas a regra diz que ele tem que... Até a meia-lua, né? A meia-lua é feita pra isso. Tal, todo mundo são tem que ter 9 metros e meio, alguma A coisa. galera precisa ter a distância ali, Eu acho que aí ia querer ser mais realista que o rei. Eu entendo, você está correto. Você está correto. A regra diz que tem que voltar. Mas eu, sinceramente, a gente cansa de ver na Europa. Esse lance... A gente cansa de ver aqui na América do Sul também. Ninguém manda Sabe o voltar que é esse lance? Igual o do Daverson no gol do Atlético Mineiro. Exato. Mas ali você pode ver que é bom senso. Aí não, é uma regra muito clara. Pênalti, penalidade máxima. Você não pode invadir a área até a execução, até a cobrança. Sim. E aí ele levou vantagem, né? Porque a invasão foi de Se São a Paulo. invasão foi de São Paulo. Se o Everton pega o pênalti, segue. Agora, se faz o gol, você tem que voltar. Boa. Isso foi explicação Mas da aqui no arbitragem. Brasil também é muito raro voltar a invasão. Ninguém vota, nem na também Europa. Você comenta jogo na Europa, vocês três, E também se o goleiro comentam adianta, toda que é hora muito jogo comum na o goleiro Europa. adiantar, o goleiro fazer defesa de pênalti e está com os 2 pés à frente da linha. E raramente voltam. Então, eu sempre defendi o VAR, continuo defendendo. Tecnologia, uso do vídeo e tudo mais. Só que, por exemplo, lance de pênalti, eu acho que o VAR deveria ser muito mais incisivo, rigoroso. Mais presente, tanto para pegar a invasão, como foi nesse caso, como para pegar goleiro que defende o pênalti se E adiantando. aí entra o VAR. Então, mas é o que o Rodrigo está falando. Talvez tivesse que ter sido mais incisivo ali nessa hora para fazer o retorno.